Olá, nessa aula vou explicar sobre o clima, as variações de clima que ocorrem de um lugar para o outro. Por que isso ocorre? São por causa de vários fatores que vão influenciar e determinar o clima daquela região. Eu vou mostrar esses fatores. O primeiro é a latitude, a vegetação, segundo. Terceiro, a proximidade do mar. Quarto, as correntes oceânicas, que são quentes e frias. Os ventos. O quinto e o sexto é a altitude. Por exemplo, o mundo ele é dividido no meio pela linha do Equador. Ele é 0 graus de latitude. Então, a variação de grau, quanto mais longe do Equador, é mais frio. Então, quanto mais perto, é mais quente. Por quê? Os raios solares são mais constantes, chegam ali direto. Por isso que ele é mais quente. Também ali tem predominância de chuvas, deixando o clima mais úmido. Então, quanto mais longe do Equador, vai ficando mais frio, porque os raios solares também eles vão pegando não diretamente. Se, por exemplo, tiver alguma inclinação ali um pouco mais longe do Equador, o clima vai ser temperado, um clima mais ameno, é bem gostoso. É o chamado clima temperado, ele não é tão quente nem tão frio, é um clima bom. Mas nas regiões polares são frios todo o tempo, porque estão mais longe ali do Equador. A segunda influência é a vegetação. Se o local tiver pouca vegetação ou nenhuma, a temperatura vai ser mais quente. Então, quando falta vegetação, é quente. Onde tem vegetação, é mais frio. Agora, a proximidade do mar. Então, lugares próximos aos mares e oceanos, o clima é mais ameno, porque a temperatura ali dos oceanos, dos mares, elas não mudam rápido. Então, isso influencia nas regiões próximas ao mar. O clima ali do oceano, do mar, ele varia de uma forma mais devagar, por isso influencia também. Agora, nos oceanos, existem as correntes marinhas, que, por exemplo, as correntes quentes vão em direção aos polos. Exemplo, a corrente do Golfo leva água quente em direção aos polos. Os polos também têm as correntes frias que vêm em direção a mais o centro da Terra, ao Equador. Isso também influencia os ventos, Onde tem essas correntes quentes, o vento é quente, e onde tem a corrente fria, o vento é mais frio. Então, os ventos que ocorrem aqui, por exemplo, do Equador, tem um vento quente que ele vai em direção aos polos, deixando o clima um pouco mais quente. E nos polos também tem um vento mais frio que diminui a temperatura, mais se aproximando ao Equador. Então isso influencia no clima. A sexta fator é a altitude. Por exemplo, numa montanha, lá em cima da montanha, a altitude mais alta, o clima é mais frio. E a altitude é a altura do lugar ao nível do mar. Então, numa montanha, numa serra, quanto mais alto vai ficando mais frio. E quanto mais vai chegando no pé da serra, é mais quente. Então, para resumir aqui o que a gente explicou, vamos relembrar os pontos, Longitude, a segunda é a vegetação, a terceira é a proximidade do mar, a quarta é as correntes marinhas, a quinta são os ventos e a sexta é a altitude.